Olá a todos, estamos de volta com o programa CPT Cristo para Todos. A cada programa tratamos de um tema e hoje o assunto é sobre o criacionismo e evolucionismo. Existem duas formas conhecidas que falam do surgimento da vida e do mundo. Uma delas está no livro de Gênesis, onde é relatado que Deus criou o mundo e tudo o que existe em 6 dias. É a fé no criacionismo. Outra maneira de entender a existência das coisas vem da teoria da evolução, que tenta provar que há bilhões de anos houve uma grande explosão, o Big Bang, e que o universo que existe hoje, com toda a sua complexidade de vida, é uma evolução deste primeiro momento. O assunto é polêmico e queremos conversar sobre o tema, a partir de depoimentos de especialistas na área da ciência e da teologia. Portanto, não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Dentro da teoria evolucionista, o que impera é a razão. Já os criacionistas se utilizam da fé nas palavras de Gênesis. Pensando nestes aspectos, o que ensina o criacionismo? Qual é o fundamento da teoria da evolução? A teoria da evolução surgiu como uma explicação para as diferenças que nós encontramos entre as espécies. Dessas diferenças que nós encontramos entre as espécies, ela avançou um pouco mais atrás. Ela queria encontrar uma explicação para a origem da vida. Daqui a pouco, quando ela criou uma teoria sobre a origem da vida, ela eliminou a necessidade de um Deus na fonte, como aquele que é o originador da vida. Só que quando ela criou então esse ponto, dizer assim, olha, nós não precisamos mais de Deus para explicar a origem da vida. Aí avançaram um pouco mais. Opa, peraí, mas é a origem do planeta. E aí, então, a partir de toda uma especulação filosófico do darwinismo, chegou-se uma ideia de como o planeta teria surgido. Tá, mas e o universo? E aí então, aquilo que o Darwin fez, aquilo que ele lançou como abordagem para a explicação das diferenças entre as espécies, mais tarde se tornou um dogma pelo qual nós explicaríamos a origem do universo, a origem do nosso sistema solar, a origem da Terra e a origem também da vida e dos seres vivos que existem aqui. Então, quando nós falamos em criacionismo, evidentemente nós estamos opondo esse conceito à teoria da evolução ou evolucionismo. Há pelo menos 3 tipos de criacionismo ou conceitos de criacionismo. O primeiro deles é o criacionismo científico. O criacionismo científico tem como base argumentos que não são naturais ou não são espontâneos para a origem da vida. Ou seja, eles não creem numa explosão para a origem das coisas, para o universo. Não é um conceito religioso, mas é um conceito que se baseia em leis, as leis da física, na estrutura, na organização do mundo e das coisas, de sorte que esta lógica que há dentro de um mundo criado com tanta sabedoria, com tanta inteligência, demanda a ideia de que há um ser inteligente por detrás. E daí você tem, inclusive, a ideia do design inteligente. Quando nós observamos algumas estruturas moleculares, inclusive que nós chamamos assim, algumas máquinas biológicas que nós vemos na natureza, a gente procura então analisar as possibilidades de que ações da natureza venham, com o passar dos anos e anos, ter dado origem àquele sistema, ou se aquele sistema ele é tão complexo que ele não tem como ter um ancestral que tenha dado origem a ele. Quando a TDI percebe realmente que não há um ancestral, isso é uma evidência daí de planejamento inteligente. A segunda visão é a visão do criacionismo religioso. Segundo esta opinião, Deus está na história, Deus entra na história. E Deus cria as coisas e Deus deixa as coisas
transcorrerem naturalmente como se elas tivessem um poder, não é, de evolução. Evidentemente, isso se chama também um criacionismo teísta, mas Deus, quando cria, deixa a história transcorrer naturalmente. Tal conceito é defendido por algumas religiões. E o terceiro conceito é o conceito de um criacionismo bíblico. Evidentemente que a Escritura não foi escrita para ser um código de leis naturais. O seu propósito não é falar sobre leis no sentido científico, mas quando a Escritura fala sobre leis científicas, ela está correta, ela não pode errar, porque senão qual é a segurança que você teria para quando a Escritura fala sobre argumentos, fundamentação teológica, né? Mas a Escritura está repleta de elementos científicos, sim. O livro de Hebreus diz claramente de que pela fé entendemos que pela palavra de Deus o mundo foi criado e as coisas que não existem passaram a existir pela palavra de Deus. Quer dizer, Deus é um Deus que cria, e não só cria o universo, mas também sustenta esse universo. Um dos impactos que podem ser sentidos é justamente no colocar em dúvida, né, a Escritura Sagrada, que diz que Deus criou todas as coisas. Isso pode ser um dos impactos para a fé cristã. E aí vários embates surgem dentro da história da própria teologia, né, para a defesa ou do criacionismo ou do evolucionismo. Aliás, há ideias que tentam misturar as duas coisas, né, Deus começou e aí foi a evolução que deu sequência à criação de todas as coisas, ou à existência de todas as coisas. Então, esse é um dos impactos, né, de você começar a duvidar de que o criacionismo pode ser uma opção viável ou não tão louca assim, né? Não são só os adultos que buscam entender o princípio da humanidade. As crianças, mesmo com tão pouca idade, também são cheias de dúvidas e querem saber de onde vieram. O que é ensinado em casa muitas vezes é contrariado na escola, que cada vez mais busca alternativas na hora de ensinar a origem de tudo. No ensino normal, nós temos colocado agora como duas teorias que se complementam, apesar de serem contrárias. Principalmente porque nós temos trabalhado atualmente com a teoria do design inteligente, em que o próprio Deus criou todas as coisas com a capacidade de, por um lado, se reproduzir e, por outro lado, evoluir. Então, na verdade, hoje, muitos cientistas têm defendido essa teoria do design inteligente, que, na verdade, é a linha do criacionismo. É uma questão também de filosofia, de políticas públicas, essa questão do criacionismo e evolucionismo, né? A gente tem um embate, no Brasil hoje não é tão forte ainda, mas provavelmente virá a ser, nas escolas sobre o ensino do criacionismo ou do evolucionismo, né? E é um embate filosófico e também de fé, né? de defesa de fé. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de expressar aquilo que eu creio, que eu acredito, mesmo diante dos cientistas, né? As escolas confessionais ainda têm essa abertura, né, de poder, dentro do seu currículo, fazer os assuntos caminharem juntos, né? Como que uma parte da ciência olha a criação do mundo, a existência do mundo, junto com a visão cristã. Bom, nós temos então isso como um diferencial, quer dizer, nós colocamos para os alunos o aprendizado das duas teorias, tanto do criacionismo como do evolucionismo. Então, como não há prova científica para nenhuma das duas, são duas teorias científicas sem comprovação, os alunos podem escolher por uma ou por outra. E nós, como cristãos, incentivamos que pela fé ele aceite que Deus criou todas as coisas. O professor já de biologia, quando ensina as ciências, ele coloca as duas teorias, né? Quer dizer, não é o professor de religião que faz isso, ele vem já dentro da própria disciplina de biologia. A liberdade é o ponto-chave para os cristãos serem inseridos nessa discussão. Nós temos a liberdade de fé, ou liberdade religiosa, liberdade na sociedade, para falar, olha, nós discordamos desse ponto, nós podemos fazer dessa maneira, ou podemos ensinar também às crianças que há uma outra possibilidade. O homem busca há muito tempo descobrir e entender a sua origem.
Surgem teorias, explicações que muitas vezes só confundem o próprio homem. Criação, evolução, design inteligente, qual a melhor alternativa? Que Deus criou o homem com inteligência. Deus criou o homem para fazer perguntas, né? Deus não criou um homem primata que do nada dos seres inferiores que passou a passar para estágios superiores e começou a formular perguntas só em estágios bem avançados. A Escritura não mostra isso. Essa pergunta ela não era feita, por exemplo, no Jardim do Éden. O homem não fazia esse tipo de pergunta: quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. Essa pergunta passa a existir após a queda, porque aí você tem a dúvida. O homem já não tem mais certezas, a certeza que ele tinha no Jardim do Éden. Só que essas respostas que o homem faz, ele não encontra em si mesmo. Ele tem que fazer as perguntas para aquele que o criou e para aquele que o salvou, que é Deus em Jesus Cristo. Ali você encontra a resposta para por que eu fui criado. Quer dizer, Deus me criou, Deus me formou, Deus me colocou nesse mundo. Não é? Para quê? Para servi-lo, servir a Deus e servir ao próximo. Com que finalidade? Para que um dia eu possa estar junto com esse Deus na vida eterna. Então, e essas respostas você encontra apenas em Jesus Cristo, revelado por Deus na Escritura Sagrada. Durante muito tempo, mais ou menos 150 anos, a teoria da evolução ela foi uma teoria basicamente incontestável. Por mais que se tentou contestar ela durante muito tempo, os argumentos que surgiam, na verdade, eram argumentos basicamente criacionistas. E a gente vai percebendo assim, que dentro dos argumentos criacionistas se jogava com os seguintes pressupostos: o religioso contra o científico. A diferença que aconteceu com o surgimento da teoria do design inteligente, e é o que diferencia ela também do criacionismo, é que a teoria do design inteligente não se baseia na Bíblia. Ela, tecnicamente, ela faz o quê? Quando ela surgiu, a ideia que os defensores da teoria tinham era exatamente através da natureza, da pesquisa científica, tanto na área da química, física, biologia, buscar sinais de inteligência naquilo que nós observamos na natureza. A teoria do design inteligente está conectada à ideia do criacionismo científico, não é? Em que você procura, por detrás das coisas bem planejadas, uma mente inteligente, ou seja, que não precisa ser necessariamente Deus, mas é um Deus que não precisa ser o Deus bíblico. O livro talvez mais interessante sobre isso foi publicado por Francis Collins, chamado A Linguagem de Deus. Francis Collins é o diretor do projeto Genoma do ser humano, e ele não era cristão, mas quando ele começou a trabalhar com a questão do DNA no ser humano, ou seja, essas letrinhas que compõem toda essa complexidade que é a vida, né? Então ele ficou tão impressionado com isso que ele foi para uma igreja, foi visitar um culto e ali ele se converteu. Quer dizer, ele entende que efetivamente existe um ser inteligente por detrás de todo esse processo tão complexo, né, tão misterioso e milagroso que é a vida. A Escritura, então, quando fala sobre argumentos da física, ela efetivamente está tão correta quanto fala de argumentação teológica. Você lê, por exemplo, 1 Reis 7, que fala sobre a construção do templo em Jerusalém. Ali se dá as medidas do templo e dos seus utensílios, né? E a medição que é usada lá é um conceito matemático, o pi. Salomão conhecia esta evidência matemática do pi, coisa que foi depois determinada pelos gregos, que é 3,14, que já aparece lá no templo de Salomão. Jó diz assim que Deus estende a terra para o norte, para o vazio, e a terra ele o faz pendurada no vácuo. Isso está lá em Jó, quer dizer, há 4.000 anos atrás. E depois, mais tarde, nós temos
Isaac Newton, não é, que evidentemente afirma de que a Terra efetivamente está no vácuo, está no vazio. Não é? E imagens tiradas de satélites já na década de 60 mostram como isso efetivamente é verdade. Conforme o relato bíblico, Deus criou o mundo em 6 dias. Dentro desta criação está o Jardim do Éden. Podemos dizer que era um belo jardim dentro de uma floresta. Mas a queda em pecado do homem causou um transtorno tão grande na estrutura do mundo que Deus expulsa os seres humanos do jardim e ele desaparece. A partir desse momento, o homem precisa lavrar a terra para garantir seu sustento. Embora tenhamos muita curiosidade em saber como era e vontade de estar neste lugar criado por Deus, não há nenhum vestígio desta região e hoje não é possível visitar o Jardim do Éden. A primeira criação, evidentemente que a intenção de Deus era manter o mundo e o pecado destrói esta intenção de Deus, então, e tem o seu ponto climático, o anticlimático, no dilúvio. Então, o dilúvio, na verdade, é uma descriação de Deus. Né? É levado a efeito por causa do pecado. Evidentemente que quando Deus envia o dilúvio, ao mesmo tempo Deus providencia a sobrevivência do ser humano. Mas esse ser humano, por meio de Noé, se torna Noé o representante da humanidade. Então você tem uma recriação, você tem uma segunda criação. Então, de uma certa forma, podemos falar de uma segunda criação. Há um segundo aspecto, quer dizer, as águas do dilúvio, ao mesmo tempo que elas servem de juízo da parte de Deus, por outro lado, elas servem de salvação. Quer dizer, as águas salvam uma arca, um barco, e dentro desse barco está a humanidade sendo representada. O apóstolo Pedro faz uma conexão disso na sua epístola, quando ele relaciona as águas do dilúvio com as águas do batismo. Quer dizer, então, nesta relação, o batismo, ele diz, agora nos salva. Então, o dilúvio também tem esse aspecto de uma projeção para o Novo Testamento, ao falar sobre a salvação de Deus por meio do nosso batismo. Eu creio na Escritura Sagrada, creio em Jesus Cristo como Salvador, e além de Salvador, ele também é Criador, ele está lá na criação do mundo, ele está lá em Gênesis, não é? A Escritura diz que Deus cria o mundo através de Jesus Cristo, quer dizer, então, eu acredito fielmente de que Deus criou o mundo, e Deus sustenta esse mundo. Então, o criacionismo bíblico é a melhor opção que você tem. Né? Claro que isso requer fé, mas se você olhar para qualquer uma das outras, você também vai necessitar de fé. O Big Bang, a teoria do Big Bang, ou a evolução como tal, ela requer fé. Só que, qual é o fundamento dessa fé? O fundamento da fé do cristianismo, evidentemente, está em Jesus Cristo, na sua pessoa, na sua obra, na sua ressurreição, naquilo que Ele dá para nós, na sua palavra e nos seus sacramentos. Então, eu sou um criacionista bíblico. A ciência humana e toda a tecnologia que hoje conhecemos, sem dúvida, nos auxilia em muitas coisas, nos oferece respostas para diversas perguntas. No entanto, a ciência nunca poderá ajudar o ser humano nas questões espirituais e nem responder racionalmente à origem e o sentido da vida. Por isso, o Criador tem as respostas. O Deus que criou tudo em 6 dias é o mesmo Deus que enviou o seu único Filho para salvar a criatura humana e que promete um novo céu e uma nova terra. Portanto, a resposta para o surgimento da vida está na cruz. A loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Ter o amor deste Deus que enviou o seu Filho ao mundo e se revelou nas páginas da Bíblia, continuará sendo o único caminho para todas as perguntas. Ou como diz a própria Bíblia, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. O programa CPT de hoje termina aqui. Que o amor de Deus esteja com todos. Até mais.